vocês quem é que a gente trouxe aqui hoje. Leandro, meu noivo, pra quem não sabe, ele é advogado e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre direito do consumidor. Se você é noiva e ainda não assinou o contrato, não assine antes de ver esse vídeo. Pra quem ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilhe com as amigas e comenta aqui embaixo também. Bom, então hoje a gente está aqui com o Leandro. O Leandro é advogado. Leandro, obrigada. O Leandro já ajudou muitas noivas, muitos casais aqui que tiveram que adiar o casamento. Ele ajudou nos contratos. E sobre contratos que a gente vai falar hoje. Porque a pandemia veio e com a pandemia a gente percebeu que tem muitas cláusulas aí em contratos, é muita coisa abusiva. E se não fosse a pandemia que a gente está vivendo hoje, se você está vivendo aí, sei lá que ano que você está vendo, a gente está vivendo uma pandemia hoje, mas isso vai passar. Se não tivesse acontecido isso, a gente não ia perceber esses contratos, essas cláusulas, né? O grande problema é que com a vinda da pandemia, a gente teve que rever todos os contratos que a gente tinha de consumidor. E a hora que a gente faz uma análise contratual, a gente percebe algumas cláusulas, as cláusulas chamadas cláusulas penais, que são aquelas cláusulas que a gente vai encerrar o contrato, e que aquelas cláusulas havia uma abusividade muito grande para você encerrar um contrato, para você não querer mais aquele fornecedor. Então, de certa forma, o fornecedor ele te amarrava com uma cláusula muito alta para você continuar e prestar o serviço para você. E aí, com a pandemia, a gente houve uma necessidade de reavaliar todo um contrato, não só a questão de mudar a alteração de data e outras coisas a mais, mas houve uma necessidade de se rever todos os contratos que se tem hoje entre consumidor e fornecedor. Que tipo de coisa absurda que você viu assim nos contratos? Pra noiva ficar esperta, tipo, a pessoa tá entrando agora, né? Qual delas, né? Eu tive um contrato de uma consumidora que a cláusula penal para ela fazer encerramento do contrato era 100% em cima do valor que ela tinha pago. Então ela pagou, por exemplo, R$17 mil, para ela encerrar com esse fornecedor era 100% de multa para que ele cobraria dela, ou seja, mais R$17 mil. Ah, mais R$17 mil. Eu tinha entendido que ia ficar retido esse valor. Não, você pagaria mais uma multa. Você paga você paga o valor que você contratou e para você rescindir contrato, por algum motivo que você tenha que rescindir, você pagaria mais 100% de multa. Essa foi uma das abusividades, assim, nítida que a gente viu e eu achei que foi um absurdo. E tem algum embasamento, assim, porque nós deixamos, a empresa teve algum prejuízo para cobrar isso? Não, o contrato, na verdade, esse contrato entre consumidor e fornecedor, ele é muito diferente daquele contrato que a gente tem no Código Civil, né? Por exemplo, contrato de locação. Contrato de locação, a gente conversa, a gente discute cláusula, né? Então a gente, de certa forma, coloca as cláusulas que a gente quer, o locador também ele coloca as cláusulas que ele quer, e aí a gente firma um contrato, e o contrato, na verdade, ele faz lei entre as partes. Certo. Só que a gente tem uma modalidade de contrato que chama contrato por adesão, que é esse contrato de fornecedor. Ou seja, você contrata, por exemplo, um buffet, o buffet ele só manda você assinar. Entendi. Você não discute cláusula com o buffet, né? A forma de pagamento, vai ser em 5%, não, vai ser a 30% e depois, uma semana antes, você me paga o restante. Mas você não discute qual é a cláusula penal, quanto é de multa, quais os motivos ensejadores para você rescindir aquele contrato. Você não discute, por exemplo, uma coisa que quase nenhum contrato tinha. Eu peguei, acho que 2, 3 contratos, que havia previsão de cláusula falando de força maior e calamidade pública. Sim. Então, assim, a grande maioria não fala. É verdade. Né? Porque se você tivesse protegido a pandemia, por exemplo, o presidente da República não precisava ter feito uma lei ou uma medida provisória para reger esse tipo de contrato. Sim. Mas como é um contrato de adesão, você só assina. Então não tem muita discussão. É o que o fornecedor acha que é viável para ele e ele vai lá e faz. E aí o casal, ele tá ali na hora da emoção. Você leu seus contratos? Você leu seus A contratos? verdade, vocês querem a verdade? A Marcela nem sabe nem quanto ela pagou. Não, calma, eu sei sim. Quanto eu paguei, eu sei. Tem uma planilha. Só dei o dinheiro pro Felipe pra pagar. Mas eu você vai sair também daqui agora, você vai ver qual é a sua cláusula penal se você quiser rescindir o contrato. A mesma coisa que eu vou falar pro Felipe. Ele leu os contratos, entendeu? E eu confio nele. Inclusive, teve um dia que a gente ia fechar um contrato. Na verdade, assim, né? Eu tava toda sonhante que íamos fechar um contrato. E de repente a gente chegou lá, começou e mil maravilhas. Eu, vamos
Aí de repente o Felipe falou, não, vamos pensar, né? Cheguei no carro, eu, por que você não quis fechar? Aí não sei o quê. Aí ele, lê tal parte de tal, não sei o quê. Aí eu, aí ele, viu? Se eu não venho preparado pra essa reunião, então ainda bem que o noivo ali se prepara. Uma coisa muito comum, Tem que se né, que preparar. eu acabei observando, é a chamada venda casada, Nossa. né? Vamos falar sobre A isso. venda casada eu contrato o buffet, mas, por exemplo, eu loco o espaço, mas eu sou obrigado a fechar o buffet com aquele espaço. Muito importante saber Então isso. assim, não, é proibido, Isso não é legal. não é legal. STJ já tem várias decisões no sentido de que venda casada é proibida. Olha, Mas tem lugares que você contrata o espaço, só que você automaticamente tem que contratar aquele buffet. E você vai contratar automaticamente aquele DJ, aquela decoração, porque você não consegue entrar com outros fornecedores dentro do na espaço. minha cidade eu não conheço muito poucos que não pode. A maioria que eu visitei tinha que ser Do local. Do local. Isso Ou tinha uma listagem, tinha 3 que você tinha, tem que ser dentro desses 3. isso é chamada venda casada. É o que não pode. Mesmo se ele te der a opção. Nossa, eu nem sabia Mesmo se ele te der opção. A venda casada, pensa o seguinte, você vai na caixa e você vai fazer um financiamento. Só que para você fazer o financiamento, a caixa te obriga a você abrir conta. Sim, Ela não pode fazer isso. entendi. Ela tem que te dar o financiamento independente de você abrir Olha. conta ou não. Essa é a chamada venda casada que o Algoritmo Consumidor ele proíbe. E é tão comum, né? A gente faz isso direto. E eu gente acho que passa poucas por- pessoas sabem, né, que é ilegal fazer isso. É que a gente tá preso a isso, porque a gente... Eu acho que pouquíssimas pessoas sabem. E a hora que ela acaba fechando o espaço, ela acha que é normal aquilo lá. Ela Mas, engole. mas se ela for procurar um advogado, um profissional da área, ele vai falar para ela que se ela não quiser aquele buffet, ele vai falar para ela que não pode fazer a venda casada. Mas é até difícil pra uma noiva, porque se você tá contratando espaço, você se indispor, falar, não, ó, eu quero outro buffet, aí você vai se indispor com um espaço que vai te oferecer o evento, é também um jogo de cintura ali, né? Você sabe qual que é o problema que eu vejo com as noivas? É justamente esse sentimento assim, eu não quero me indispor com o lugar. É. Você tá no seu direito, você tá contratando, você tá pagando, aí você vai querer fazer alguma alteração, aí você fica com medo porque você não quer se indispor. Tá vendo como a coisa tá trocada? É verdade. Né? Mas é como um capitalista, né? Quanto mais o cara ganha, mais ele vai fazer. E ele sabe que assim, é um casamento, né? Tem toda aquela emoção envolvida. E ele sabe que a noiva ou o noivo não vai atrás para ver o contrato. E ele só vai ver o contrato na hora que ele tiver algum tipo de problema. É verdade. Na hora que der a merda, pra falar a verdade. Entendeu? Na hora que der a merda, aí você vai ver o contrato. Gente, eu brinco que só, o advogado só existe porque as pessoas têm problema. Se as pessoas não tivessem problema, o advogado ele seria emprestado para a sociedade. E a gente tem um casamento pra pagar, então você pode procurar. Advogado. Você não vai ter esse problema de não ler contrato, né? Que igual a Não, Ivete inclusive, É, isso é bem chato. eu li poucos contratos porque o quê? Ia lá, lia e falava assim, pra mim tá tudo bem. Aí vinha a Leandra e falou assim, ó, não quero isso, isso aqui não tá legal. Aí eu falei assim, não vou mais ler, deixa que ele se vira com os contratos. Não leio mais contrato nenhum. Gente, assim, ó, ler contrato, você tem que ler, não adianta. Porque contrato você vai amar, agora que você assina, e como contrato ele faz lei entre as partes, você vai assinar aquilo e aquilo lá vai te amarrar de alguma forma. Certo. Nós fomos assinar um contrato com uma pessoa, com um fornecedor, e lá não tinha previsão de calamidade pública e nem força maior. Eu falei, você vai incluir, porque eu não vou deixar para a Presidente da República fazer lei, mas você vai incluir que se houver um motivo de força maior, você vai me oferecer outra data, enfim, todas essas coisas. Isso que você está falando é legal, porque a partir do que a gente está vivendo em 2020, os próximos contratos de eventos, muita gente vai ficar esperto, isso vai constar em muitos contratos. Só que também o fornecedor ele precisa tomar cuidado como ele inclui. Porque eu não posso fazer uma cláusula de força maior ou estado de calamidade pública sem eu dar um respaldo para o consumidor. Então não adianta falar, se tiver estado de força maior ou calamidade pública, a gente não presta serviço no dia. Perfeito. Não. Você tem que prever quando você vai prestar esse serviço para a pessoa. Ou então, não, a gente não ressarce. Essas coisas não existem. Comentar sobre isso. A gente teve a greve dos caminhoneiros, acho que foi 2018 ou 2017. E aí, quando eu fiz um dos meus contratos, ele previa força maior e calamidade pública e ele mencionava greve de caminhoneiros.
porque provavelmente essa empresa teve um problema, né? E ele falava só isso, que a gente não se responsabiliza e a gente não fornece o serviço se não... Não, responsabiliza. Só isso. Responsabiliza. Aí eu peguei e só mandei pra empresa. Eu falei assim, deixa eu te falar, se essa cláusula aqui eu só queria que se houver força maior, que tudo bem, né? Não, vamos supor, vocês não vão estar no dia do evento fornecendo esse serviço. Mas que vocês podem fornecer em outro momento, porque era o quê, gente? Chopp! Só isso. Né? Dá pra fazer qualquer dia, em qualquer outro momento, qualquer outra festa. Vocês podem acrescentar uma cláusula, então, que se houver força maior, vocês fornecem em outro momento? Aí eles falaram, não, ok, nem discutiram. Mas ele era parcial, é parcial que fala? Ele é... Unilateral. Bem unilateral, falta técnica, né? Assim, ó, às vezes a Camila fala, assim, é muito chato, mas eu sou mesmo. Né? O cara que é empresário, é fornecedor, ele precisa ter um advogado por trás, ele precisa que o advogado olhe a necessidade que ele tem naquele momento, daquele serviço que ele presta, para o advogado ele sintonizar e fazer todo um contrato bem feito, um contrato que não é unilateral, um contrato que não é pesado. Né? Eu peguei um contrato de uma pessoa que a gente contratou, o contrato dela tinha 20 páginas. Não. Sabe, assim, isso não é contrato, isso é um livro, sabe? Alguém dá zoom nessa cara de Camila, por favor. 20 páginas, isso não é um contrato, isso é um livro. É pra te cansar, né? Eu posso fazer um contrato com 2 laudas e um contrato muito bem feito. Sim. Parece questão do Enem, que eles te enchem a paçoca, aí você não sabe nem mais o que você tem que responder. Porque chegou na 10ª cláusula, você esqueceu tudo que você deu, já tá Você cansado. não sabe o que você tá fazendo aqui, você se pergunta, quem sou eu? Tua cabeça já tá cansada de pensar, então. Ou então quando o contrato tem o jurisdiquês. Esse Que é um grande, fica difícil esse é um grande da problema. pessoa que não sabe, né? Porque a gente não pode fazer o contrato com muitas palavras jurídicas, porque o leigo não entende, né? Então, usa uma expressão que a pessoa vai ler e fala, o que ele tá falando? E lê 2, 3, 4, 5, 6 vezes e não consegue entender a cláusula. Põe um latim lá no meio, gente. Tá em desuso, pelo amor de Deus. Ninguém usa latim. Tem desuso. Desuso todo mundo usa, viu, gente? Ai, tem desuso. Vou pesquisar essa palavra. Tá em desuso, Mas é que geral, algumas coisas são usando. automáticas. Algumas coisas são automáticas. Mas é isso, muita abusividade, cláusula penal, 50%, 100% de multa, não previsão de força maior e calamidade pública, devolução de dinheiro 10%. Se você encerrar o contrato, se não for sua culpa, se for por culpa. E aí eu vi contrato também de que havia devolução só do consumidor, mas não havia previsão, por exemplo, se o fornecedor ele deixar de prestar o serviço. Quer dizer, ele retia o dinheiro e tudo bem. Olha que beleza. E ele não pagava nenhuma multa para consumidor. Eu tive um contrato que era devolução proporcional a quanto faltava do tempo que eu rescindi até quanto faltava para chegar ao casamento. Eu fiquei um pouco confusa ali, mas eu não sei. Mas a gente vai ter que ver qual é a aritmética que ele usa. Era assim, era como se fosse o valor parcelado do dia que eu contratei até quanto faltava pro casamento. E aí se eu cancelasse na metade do caminho, aí devolveria o valor que faltasse. Isso aí é normal, aí eu não vejo muita abusividade nisso. Certo. Porque com 15 dias você cancelar o casamento, aí também ele já tá preparando a equipe, né? Já tá todo mundo ali, eu também não vejo abusivo isso. Aí ele tá mais equilibrado pros dois lados, né? Eu tive a felicidade e infelicidade de ter um problema com essa cláusula de multa de 50% logo no início. Foi um dos meus primeiros contratos que eu fechei, eu tinha pago à vista e faltava 1 ano e meio. Aí quando faltava 1 ano, eu cancelei esse contrato e ele quis me cobrar uma multa de 50%. E aí é isso que eu não entendia, que eu falava assim, eu te paguei à vista, aí eu não quero mais o serviço, mas você recebeu tudo, então no que você tá prejudicado se você já recebeu tudo? Por que você ainda quer uma multa minha? E não prestou o serviço. Se você não me prestou o serviço, se você não teve prejuízo. Porque aí o argumento dele era, eu deixei de fechar um casamento porque eu fechei pra você. Mas eu falei, com 1 ano, gente. Mas isso é risco do negócio, gente. Isso aí é risco das pessoas, não adianta. Eu não entendia muito sobre isso, mas eu falei, olha, falta 1 ano, que é um tempo muito Longe. razoável pra você conseguir outro cliente, e eu já paguei você à vista. Eu não entendo porque eu tenho que te pagar 50% de multa, pra quê, né? E aí, como isso aconteceu faltando 1 ano pro meu casamento, aí dali pra frente todos os contratos eu lia muito. Por isso que esse do chopp eu já falei, opa! Não, Mas o chopp aí, ninguém mexe. Mas aí no fim, o que aconteceu?
Até hoje eu não tive esse dinheiro de volta. Esse que eu paguei à vista, ele nunca me devolveu. Tá Mas você não pagou a multa. Não paguei a multa, porque aí Mas ele pagou e ele não prestou serviço. não me prestou serviço, ele tava no meu dinheiro. O dia que você quiser me devolver, meu bonitão, tamo aí. Aqui a gente cobra mesmo. Ué, não tá educação. Você não vai me prestar isso aí, nenhum não. serviço, né? Mas é isso, ficou por isso. E se você tivesse um conselho assim para as noivas, os noivos prestarem atenção no contrato, quais os principais objetos do contrato? Forma de pagamento é muito tranquilo, né? Isso aí geralmente se negocia. Tudo que não negocia. Tudo que ninguém olha. Cláusula penal, como que é a rescisão, como é feita a rescisão, se há previsão de força maior, se não há. Se há previsão de força maior, se não há, como vai ser feito a prestação de serviço, se vai ser feito, se não vai ser feito, se não for feito, se ela vai fazer de novo, né? Numa outra oportunidade. Então eu acho que tudo aquilo que ninguém olha, começa a olhar. É mais fácil falar assim, né? Porque todo mundo olha, eu contratei tanto de bebida, tanto de comida, vou pagar dessa forma. Pronto, acabou ali, ninguém mais lê contrato. Da cláusula segunda para baixo, ninguém vai ler. Então, começa a ler. Procura um advogado, leva esse contrato pro seu advogado. Eu acho que é isso. Eu Todo acho- mundo tem um razoável, amigo né? advogado, né? Chama um amigo. Eu acho que o razoável A gente- realmente é você procurar um profissional da sua confiança e dar o contrato para ele ler, que ele vai saber melhor te orientar. E deixa eu te perguntar, agora com isso da pandemia, o que tá sendo direito das noivas, dos fornecedores, vamos supor agora? Porque eu sei que, né, veio mudando ali. É que teve a medida Deu provisória, né? Isso. Que deu um fôlego folga, pra gente. né? E aí, inclusive, a gente utilizou a medida provisória No último dia. no último dia, em 2 contratos que a gente cancelar, você rescindiu. diz. Mas aí acabou a validade da medida provisória. Mas ela foi transformada em lei, a Lei 14.040. Entendi. Mas o que é? Ela mudou poucas coisas da medida provisória, né? Então a medida provisória ela falava que todo o setor de turismo, setor de eventos, o fornecedor ele só não era obrigado a devolver o dinheiro se ele garantisse uma outra data ou se ele disponibilizasse crédito para fazer o evento. Então aí ele não era obrigado a devolver o dinheiro. Caso nenhuma dessas duas coisas acontecesse, ele era obrigado a devolver o dinheiro integral com juros, multa e correção. Mas isso aí foi e devolveria até 31 de dezembro do ano que vem. Só que ela não regulava uma multa que existia. Ele prevê uma multa pro fornecedor se ele não tiver data ou ele não tiver disponibilizar crédito. Porque antes ele tinha que devolver, mas agora ele precisa pagar uma multa. Ou, ao contrário, também é verdadeiro, o fornecedor, o consumidor, ele também precisa pagar uma multa se ele não fizer o aceite dessa data ou disponibilizar crédito. Mas se, por exemplo, eu quero a data pro ano que vem. Aí, ok, temos a data certinho dos dois lados, eu sou obrigada a pagar uma multa? Não, porque ele vai te fazer o serviço e você não pode pagar ao mesmo tempo nem taxa, nem juros, nem nada. Vai Nem ser correção. nada, nenhum vai ser reajuste, valor, por exemplo. nenhum reajuste. O é. buffet quer Você fica de ajustar. Não pode. Porque- Não pode. A lei é muito clara. A lei ela tem acho que 10, 12 artigos, ela é muito tranquila a leitura dela. E ele não pode cobrar taxa, não pode cobrar multa, não pode cobrar reajuste nenhum. Então Que é ele o tem que risco do fornecer, negócio. que é o risco do negócio, ele tem que fornecer e ficar tudo bem. Eu acho que vocês tiveram muito problema com isso, né? De A remarcar gente teve bastante noiva que reclamou de taxas. de taxa. De taxas. Eu O tive- fornecedor tava cobrando taxa. Eu tive em específico aqui em Ribeirão bastante, num fornecedor só, que veio uma enxurrada e eu queria cobrar taxa. E aí eu comecei a notificar. Fiz acho que umas 6, 8 Aí uma taxa notificações. absurda, né? 6, 8 notificações para a empresa. E aí o fornecedor falou, nós não vamos cobrar mais nada agora, chega. E aí eles não cobravam. Não cobravam. E me tira uma dúvida, essa questão do dia da semana também, como que ficou isso? Como assim? Sobre a remarcação para o mesmo dia da semana do evento? Ele fala que tem que ser sazonal, né? Sazonal, como tudo é novo e a gente não tem os estudiosos, a gente não tem STJ, não tem STF, não tem tribunal nenhum que fala o que é a sazonalidade.
Eu entendo que a sazonalidade tem que ser na mesma data. Entendi. Eu entendo que tem que ser, poderia colocar na mesma data que foi contratado. Porque, pô, eu posso contratar no sábado, só que o cara só tem data no domingo, na segunda. Então, assim, não é viável, até porque a gente sabe que acaba sendo mais barato casar em dia de semana. Entendi. Então, pra mim, a sazonalidade, eu acho que você tem que respeitar a data que foi contratada, que está no contrato. De dia da semana. De dia da semana, exatamente. Eu acho que às vezes também mês, porque tem meses que são mais caros pra casar. Sim, você vai ter que respeitar tudo isso. Isso. Sazonalidade. Agora, vai ficar para o judiciário decidir, e assim, o judiciário tá com enxurrada de ações Sim. para fazer isso. Mas não só isso, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele já previa você rever cláusula contratual. Né? Eu estou com um caso no escritório que a gente, muita negociação com a empresa, não ia, eu vou mover uma ação contra a empresa, não para ela não prestar, mas para o juiz decidir, falar, não, você vai cobrar tanto por conta disso, disso e disso. Entendi. Então eu vou rever a cláusula penal que ele tem. Nossa. Agora eu vou fazer o papel da advogada diabo aqui. Falar de fornecedor eu preciso falar. A questão da sazonalidade na época da pandemia é uma coisa muito complicada de se cumprir. Porque a gente tem mais de 30, nós temos mais de 30 casamentos adiados para o ano que vem. Eu não tenho condições de uma noiva que vai casar no sábado eu atender de repente ela no sábado ano que vem mais. Esse é o problema. Por isso que assim, eu entendo que tenha que respeitar o mês e tenha que respeitar Nem o mês. Não a é data. possível. Mas quem vai falar vai ser, por exemplo, é um argumento para se usar, por exemplo, numa defesa. Porque olha, eu já tinha, por exemplo, contrato antes. Como que eu vou respeitar, sendo que eu já fechei o contrato? Né? E aí quem vai falar o que é sazonalidade vai ser o judiciário. Então, assim, a gente não tem como prever. Acredito que quando o fornecedor presta 2 serviços no mesmo dia, por exemplo, um fotógrafo que faça 2 casamentos no mesmo dia, ou então um vídeo, acredito que seja um pouco mais fácil, mas para quem é exclusivo do dia, uma noiva só por dia, acredito que seja bem mais difícil. Mas também, assim, do lado de vocês, a gente sabe que vocês sempre facilitaram ao máximo, foram avisando, ó, as datas estão acabando, sei lá, alguma coisa assim. Mas tem fornecedor que pesa, ou fala assim, não tem essa data, nem viu às vezes. Ah, o problema lá, né? Entendeu? Nem viu, não tem. 2030 não tá lotado, não tem mais. Entendeu? Então você fica naquela, né? Tem os dois lados. Tem tanto fornecedor bom, que entende o lado que a gente tá passando e ruim, e o lado da noiva também. Tem a noiva que você vai me atender no sábado e pronto. Porque Não é tem a assim. questão do fornecedor querer guardar o sábado para novos negócios e tem o que realmente não tem o sábado. Até porque tem reajuste, né, pro próximo ano. Eu acho que o grande problema foi a questão que você tinha reajuste, né? Sim. De tabela de preço pro próximo ano. Mas, assim, ninguém esperava viver o que tá vivendo, né? Muita coisa mudou e aí a gente tem que se adaptar Todos nós. a isso, né? E não adianta. Falou fornecedor, ele falou consumidor, o consumidor ele sempre vai ser protegido porque ele é hipersuficiente e ele é tratado de maneira diferenciada pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. Entendi. Então aí o Código de Defesa do Consumidor ele é aplicável à torta e à direito porque ele é igual à legislação trabalhista, foi feita para proteger o empregado, né? Diante das abusividades e tudo mais. É o mesmo pensamento que se tem com o Código de Defesa do Consumidor. Certo. E precisa respeitar, né? A gente não consegue fugir muito disso. Só que ao mesmo tempo eu tive cliente que ele jogou muito honesto e falou, eu não vou pagar, não quero mais, estou sem dinheiro, eu vou usar a pandemia. Falei, cara, beleza, A medida provisória. a lei já. Ah, tá. Falei, usa. Falei, só que se ele te garantir data ou ele falar que vai te dar crédito, você vai ter que engolir. Porque daí ele perdeu o dinheiro. Mas eu não quero mais, cara. Falei, joga aqui um pouco caro. Falei, quanto que é a tua multa contratual? Ele falou 17%. Falei, não. Falei, não tem como, tá muito dentro do contrato. Ele falou, mas eu não consigo nada. Falei, não, aí você vai pro seu contrato. Porque não é abusividade, Não né? é. 17%. E outra, tem que ser honesto, né? Não vai pagar mais, não quer mais? Chega pro cara e fala, quanto que eu tenho que te pagar? Sim, Né? Aí você vai pela previsão contratual. claro. Então aí não tem muito o que fazer. Independe da pandemia. Exatamente, independe da pandemia. São momentos e momentos que a gente usa. Sim. Né? E aí tem que ser mais sábio para usar. Então, noivas do meu Brasil, presta atenção.
tá? Não deixa ninguém passar a perna em vocês. Leiam os contratos, qualquer dúvida, procura um profissional da sua confiança. E a gente agradece se for, tá? E a gente agradece a presença desse lindo, maravilhoso meu noivo. Obrigado. Obrigada por ter participado e topado a vir aqui com a gente conversar um pouquinho. E é isso. É isso, enriqueceu muito pro nosso canal. Cadê a sua parte que você fala? Se inscreve no Se canal. inscreve, gente, por favor, olha aqui. Entendeu? A gente trouxe um advogado pra vocês. Vocês se inscrevem nesse canal. Vocês não irritam a gente não, como diz Camila, por favor. Já compartilha, já comenta. Manda pra noiva que se aquela minha amiga pagou multa. Manda pra ela. Vai mandando. E aquela ali, ó, vem da casada. Ah! Manda. Tem um monte que eu sei. Vai mandando, vai mandando. Tá bom? Então tá bom. Tchau. Tchau.